Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para me resolver alguns exercícios da nossa aula de titulação. Alguns desses exercícios nós resolvemos na aula da última quinta-feira, só que tiveram várias pessoas que não puderam estar presentes por conta do Gene, então eu achei importante gravar de novo a resolução desses exercícios para poder encaminhar para vocês, para ajudar aqueles que não tiveram acesso a essa aula, mas também para aqueles que tiveram presentes na aula, mas quiser dar uma acompanhada de novo na resolução, o vídeo está disponível, está à disposição de vocês. Nós vamos resolver então, pessoal, os exercícios da página 170 da apostila 2. Vamos lá, vamos começar pelo exercício 1. Primeira coisa que a gente faz é ler o enunciado. Vamos ler o enunciado. Ele diz para nós: uma amostra de 20 ml de solução aquosa de ácido clorídrico foi titulada com uma solução 0,20 molar de KOH, usando-se fenolftaleína como indicador. No momento da viragem do indicador, o gotejamento da solução da bureta foi interrompido e o volume gasto da solução foi de 30 ml. Qual a concentração molar, em mol por litro, do ácido clorídrico? Beleza. Ele está descrevendo para a gente um procedimento de titulação. Procedimento de titulação, nós temos uma bureta que vai conter a nossa solução padrão, ou seja, o que é a solução padrão? A solução que nós conhecemos a concentração e vai ter um Erlenmeyer que contém a nossa solução problema, solução que nós não conhecemos a concentração. E aí, ele pega e vai falar para nós no enunciado quem que nesse exercício é a solução problema e quem que é a solução padrão. Ele fala para nós, uma amostra de 20 ml de solução aquosa de ácido clorídrico foi titulada. Ou seja, se o ácido clorídrico foi titulado, indica que o ácido clorídrico é para nós a solução problema, a solução que nós não conhecemos a concentração. Mas o que a gente sabe sobre o ácido clorídrico? A gente conhece o seu volume e a gente conhece o seu volume, mas nós queremos calcular a sua concentração molar. Qual que é o volume que o exercício fala para nós? É um volume de 20 ml. Se a gente transformar esse volume para litro, que é o valor que nós costumamos usar para ficar melhor para calcular, nós temos um valor de 20 vezes 10 a menos 3 litros. E eu vou deixar vezes 10 a menos 3 mesmo, porque vocês vão ver como que vai ser interessante isso na hora que a gente for calcular. E a concentração molar desse ácido clorídrico nós não sabemos. É justamente o que nós queremos calcular. E para a gente descobrir a concentração molar dele, nós vamos fazer uso de outra solução, que é uma base que o exercício fala para nós, que é o KOH. E do KOH, o enunciado ele fala para nós tanto o seu volume quanto a sua concentração. O enunciado revela quanto a sua concentração molar. Então é a nossa solução padrão, nós conhecemos a sua concentração. Ele fala que usou-se uma solução de KOH 0,20, 0,2 molar. Esse molar significa o quê? 0,2 mol por litro. É a concentração do KOH. E mais embaixo ele vai falar para nós que para concluir esse processo foram gastos um volume de 30 ml de KOH. Transformando para litro para melhorar, é um valor de 30 vezes 10 a menos 3 litros. Beleza? Fizemos essa primeira parte. Qual que é a primeira parte de tudo, né? A introdução da resolução do exercício. É a gente ler o enunciado e anotar todos os dados, todas as informações relevantes que esse enunciado pode trazer para a gente. Então, a primeira coisa nós já fizemos. A gente já leu, a gente já anotou os dados. Sabemos quem que é a nossa solução padrão e sabemos quem que é a nossa solução problema. E o que a gente quer fazer é calcular a concentração molar do HCl. Agora sim, nós vamos começar a resolver esse exercício. E para resolver ele, nós vamos envolver naqueles 3 passos de resolução. Vamos lá, vamos apagar isso aqui, porque não vai caber no nosso quadro, para a gente poder fazer os 3 passos de resolução desse exercício. Qual que é o primeiro
passo da resolução do exercício? O primeiro passo é a gente ter a gente fazer uma comparação para a gente descobrir a quantidade de matéria que nós vamos ter na solução padrão. Porque o que o enunciado fala para nós? Primeiro nós vamos, então, vou colocar aqui. Primeira coisa, nós vamos trabalhar com a solução padrão. É o nosso primeiro passo. Solução padrão. Joinha. O que nós queremos saber? A gente quer saber a quantidade de solução padrão que nós vamos ter. E para descobrir isso, nós vamos fazer uso daquela concentração molar dela. Qual que é a concentração molar da solução padrão? É de 0,2 mol por litro. O que esse valor está indicando para a gente? Está indicando para a gente que em 1 litro dessa solução, nós vamos ter uma quantidade de 0,2 mol. Então, em 1 litro dessa solução, nós temos uma quantidade de 0,2 mol. Só que o enunciado fala para a gente que o volume que nós estamos usando não é um volume de 1 litro, mas é um volume inferior. O volume da nossa solução padrão é um volume de 30 ml, ou de 30 vezes 10 a menos 3 litros. 30 vezes 10 a menos 3 litros. Qual que é a quantidade da solução que nós vamos ter em 30 ml dessa solução? Nós precisamos fazer uma regrinha de 3. Vamos descobrir qual o valor é esse. Essa regrinha de 3, então, nós vamos fazer uma multiplicação em cruzes. 1 vezes x dá x. E 30 vezes 10 a menos 3 vezes 0,2 vai dar para a gente um valor de 30 vezes 0,2 é a mesma coisa que 30 dividido por 5. Portanto, vai dar um valor de 6 vezes 10 a menos 3 mol. Ou seja, esse valor aqui embaixo indica para a gente a quantidade de solução padrão que nós vamos ter. Vai ser a quantidade da solução padrão que a gente tem. A cada 1 litro dela, a gente tem 0,20 mol. Em 30 ml, nós vamos ter 6 vezes 10 a menos 3 mol. Guarda esse valor no coração, porque ele vai ser importante para a gente dar sequência no exercício. Porque agora nós vamos para onde? Nós vamos para o segundo passo dessa resolução. Qual que é o segundo passo dessa resolução? É a gente aplicar esse valor e fazer uma comparação na reação. Então, o segundo passo é a gente observar o que está acontecendo na reação química. Vou colocar aqui, segundo passo, reação. O que nós precisamos fazer? Desenhar a reação química que está acontecendo. O que ele fala? A gente tem o ácido clorídrico que está reagindo com o KOH. Isso vai formar para a gente o quê? Sal e água. O que vai ser formado então? A gente vai formar o KCl mais H2O. Vamos ver se essa reação está balanceada? Ó, a gente tem aqui nos reagentes um cloro. Nos produtos, um cloro. Perfeito. Um potássio lá nos produtos. Aqui no reagente, um potássio. Um oxigênio lá nos produtos. Aqui, um oxigênio. 2 hidrogênios aqui nos reagentes. 2 hidrogênios nos produtos. Reação está balanceada. Qual que é a proporção da reação? Nós estamos falando de uma proporção de 1 para 1. Se é uma proporção de 1 para 1, o que isso vai indicar para nós? Ou seja, a cada 1 mol de HCl, nós vamos ter também 1 mol de KOH. Só que, qual que é a quantidade de matéria que nós temos da nossa solução padrão, né, do nosso KOH que a gente já descobriu, que a gente já sabe a quantidade dele? O valor que a gente obteve no exercício no primeiro passo. 6 vezes 10 a menos 3 mol. Ou seja, a quantidade de KOH que a gente tem é de 6 vezes 10 a menos 3. E isso vai ser o quê? Proporcional, fazendo essa proporção aqui, a quantidade que nós vamos ter de HCl. Para a gente descobrir a quantidade de HCl, o que a gente faz? Regra de 3.
X vezes 1 dá X. 1 vezes 6 vezes 10 dá menos 3. Dá 6 vezes 10 dá menos 3 mol. Ou seja, o que a gente acabou de descobrir? Fazendo uma proporção pela quantidade da solução padrão que a gente tem, né, do KOH, a gente acabou de descobrir a quantidade de HCl que a gente tem. A gente tem uma quantidade de 6 vezes 10 a menos 3 mol de HCl. O que isso representa para nós? Isso representa a quantidade de matéria. É para nós o valor de N. O N da solução problema. E onde que a gente vai usar isso aqui? No terceiro passo. Porque o que é o terceiro passo? A gente já descobriu a quantidade da solução padrão que a gente tinha. A gente fez uma proporção na reação para descobrir a quantidade de solução problema que a gente tem. Agora, o que a gente faz? Nós pegamos esse valor da solução problema que a gente tem, o nosso valor de N, para a gente descobrir a concentração molar. Então, nós vamos descobrir agora a concentração molar. A nossa terceira etapa é descobrir a concentração. E como que nós vamos descobrir a concentração molar? Pessoal, a concentração molar, ela tem uma formulazinha para a gente calcular ela. Qual que é a formulazinha? O M é igual a N sobre V. N sobre V. E olha que interessante. O N, a gente acabou de descobrir. Qual que é a quantidade de solução problema que a gente tem? 6 vezes 10 a menos 3 mol. Joia! E qual que é o volume dessa solução que a gente tem? Lá no comecinho, quando a gente leu o enunciado, o que a gente viu? A gente viu que a gente tinha 20 ml de HCl. Então, 20 vezes 10 a menos 3 litros de HCl. Olha que joia! O que dá pra gente fazer isso com isso aqui? Vezes 10 a menos 3, corta com vezes 10 a menos 3. A nossa concentração molar, ela é então igual a 6 dividido por 20. 6 dividido por 20 vai dar mais exatamente 0,3. E o que fica? Mol por litro. O que a gente acabou de fazer? Nós fizemos uma comparação pelos dados da solução padrão e a gente conseguiu descobrir a quantidade de solução problema que a gente tinha. A gente conseguiu descobrir a concentração molar da nossa solução problema, que nesse exercício é o HCl. Quer resolver esse exercício? Os 3 passos. Ou melhor, primeiro aquela introduçãozinha. O que é a introdução nossa? Ler o enunciado para ver quais são os dados que o enunciado dá para a gente. Depois, vamos ver a quantidade de solução padrão. Depois, através da proporção na reação, a gente sabe a quantidade de solução problema que a gente tem. E por último, a gente pega essa quantidade de solução problema e joga na formulazinha da concentração. E aí a gente consegue descobrir a concentração molar, é a quantidade de mols por litro que a gente tem dessa solução. Tá joia? Essa é a resolução do exercício 1 da página 170 da apostila 2. Matéria da prova de quinta-feira. Joia? Vamos passar para a resolução do exercício de número 2. Vou apagar aqui e vamos começar o exercício de número 2. Exercício de número 2. Vamos adiantar o nosso passo agora. Vamos lendo o enunciado e à medida que a gente já vai lendo o enunciado, já vamos anotar todas as informações. 20 ml de uma solução de H2SO4 0,10 mol por litro foram neutralizados por 10 ml de uma solução de NaOH. De novo, nós temos um procedimento de titulação. É com isso que nós estamos trabalhando. Desenhando a bureta em que a gente coloca a solução padrão e o Erlenmeyer onde a gente coloca a solução problema. Quem que é a solução padrão? Aquele que nós conhecemos, concentração e volume. Quem que é a solução problema? Aquele que a gente só conhece o volume. E o que ele falou para nós? Que uma solução de H2SO4,
ele falou pra gente tanto a concentração do H2SO4, a concentração molar, falou que é de 0,10 mol por litro, e falou que foram gastos, né, um volume de 20 ml dessa solução. Ou seja, foram gastos um volume de 20 vezes 10 a menos 3 litros dessa solução. Continuando a leitura do enunciado aqui, ele falou pra gente o quê? Que foram neutralizados por uma solução de NaOH, o hidróxido de sódio. E olha, ele não fala pra gente a concentração do hidróxido de sódio, tanto é que ele é a nossa solução problema, que a gente quer descobrir é isso aqui, mas ele fala pra gente o volume de hidróxido de sódio que a gente vai ter. Fala que a gente tem um volume de 10 ml. Transformando, fica 10 vezes 10 a menos 3 litros. Fica estranho esse negócio de 10 vezes 10 a menos 3? Fica estranho. Mas vamos visualizar assim, porque a hora que a gente jogar na conta, fica mais fácil da gente enxergar, para a gente poder fazer aquela anulação que eu já fiz no exercício anterior. Beleza? O que a gente acabou de fazer? Nós lemos o enunciado. Fazendo a leitura do enunciado, a gente tirou todas essas informações. Coletamos todos esses dados. E o que a gente vai fazer com esses dados agora? Utilizar eles para a gente conseguir fazer a resolução do exercício. Vamos lá! Vamos apagar aqui e começar a fazer a resolução desse exercício. Apagadinha, vamos lá. Qual que era o primeiro passo mesmo, pessoal? O primeiro passo é a gente trabalhar com a solução padrão. Nós queremos descobrir a quantidade de solução padrão que a gente tem. Para isso, mais uma vez, vamos lá pensar na concentração dela, na concentração molar. O que ele fala da concentração molar dela? Que é uma concentração de 0,10. É uma concentração de 0,10 mol por litro. 0,10 mol por litro. O que isso representa para nós então? Que a cada 1 litro que a gente tiver dessa solução de H2SO4, nós vamos ter uma quantidade de 0,10 mol. Em 1 litro de H2SO4 a gente tem 0,1, 0,10 mol. Mas a gente tem 1 litro? Não. O enunciado fala que a gente tem apenas 20 ml. A gente tem apenas 20 vezes 10 a menos 3 litros dessa solução. Qual que vai ser a quantidade, então, que nós vamos ter nesse volume? Para a gente descobrir, nós fazemos uma regrinha de 3. Multiplicamos em cruzes. X vezes 1, x. É igual 0,10 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Vai dar para nós qual o valor? É a mesma coisa que a gente dividir esse valor por 10. Vai dar um valor de 2 vezes 10 a menos 3 mol. Ou seja, a quantidade de solução padrão que a gente tem é essa daqui. Nós temos 2 vezes 10 a menos 3 mol. Descobrimos a quantidade de solução padrão. O que a gente faz com esse dado? Nós pegamos esse dado e vamos olhar para ele para ver a proporção da reação. Por que nós vamos olhar para a proporção da reação? Porque pensando na proporção dele na reação, a gente vai descobrir a quantidade de solução problema que a gente tem. Então, o que a gente precisa pensar? Agora nós vamos para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é a gente ver a proporção na reação. Segunda etapa, para não esquecer, reação. Vamos desenhar essa reação que está acontecendo. O que a gente tem? O H2SO4, que está reagindo com o NaOH. O que isso vai produzir para a gente? Isso aqui vai produzir o Na2SO4 mais água. Será que está balanceado? Vamos dar um bisu. Quantos enxofres a gente tem? 1 e aqui 1. Beleza. 1 e 1. Quantos sólidos a gente tem? 1 e 2. Opa! Parece que tem alguma coisa que não está tão certo. Nós vamos precisar mexer nisso aqui.
Então, como que a gente mexe nisso aqui? A gente coloca 2 aqui. Agora parece que ficou jóia, tá quase jóia. Por quê? Quantos hidrogênios a gente tem? Nós temos 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui. Então, 4 hidrogênios. Nós vamos precisar colocar 2 aqui também. Porque o que sobra para nós? 2 oxigênios. Então, perfeito. Reação balanceada. Qual que é a proporção que a gente vai pensar? Solução padrão, ou melhor, solução problema e solução padrão. Olha, cada 1 mol da solução padrão tá para 2 mols da solução problema. E o que a gente sabe? A gente sabe que nós temos uma quantidade de 2 vezes 10 a menos 3 mol de H2SO4. Então, nós vamos ter que fazer uma comparação para ver a quantidade que nós vamos ter de NaOH. E para a gente fazer isso, nós multiplicamos em cruzes. X vezes 1 é igual a X. E o X vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3, que dá 4 vezes 10 a menos 3 mol. Veja, ó, a gente tem o dobro de NaOH do que a gente tinha de H2SO4. Isso por quê? Nós fizemos a proporção na reação química. Joia. O que a gente faz com esse valor de 4 vezes 10 a menos 3 mol? Agora, o que nós sabemos dele? Que ele é o nosso N. A quantidade de NaOH que a gente tem. E nós sabemos a quantidade de NaOH que a gente tem. Sabemos o volume que ela ocupa. O que isso dá para a gente fazer? Jogar na fórmula e descobrir a concentração da solução problema. Então, o nosso terceiro passo, talvez o títulozinho que eu esteja colocando no passo vai estar diferente de um para outro, mas o que a gente está pensando é a mesma coisa. O nosso terceiro passo é o quê? A gente descobrir a concentração da solução problema. E a gente tem aquela formulazinha da concentração molar. Concentração molar é igual a N sobre V. O que a gente sabe? O N a gente acabou de ver. É de 4 vezes 10 a menos 3 mol. E o V? O V é um valor que a gente conhecia, que o exercício deu pra gente. O que ele falou lá no começo? Que a gente tem 10 ml dessa solução. Ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 litros. Olha o que dá para fazer. Corta vezes 10 a menos 3 com vezes 10 a menos 3. E a gente fala o quê? Que a nossa concentração molar é igual a 4 dividido por 10. Que dá 0,4 mol por litro. Ou seja, a gente acabou de descobrir a concentração da solução de NaOH. A gente descobriu a concentração molar da solução de NaOH. Chegamos a uma resposta para esse exercício 2. Tranquilo? Vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos resolver também o exercício 3. Mesma coisa. Primeiro passo da gente resolver o exercício é a gente ler o enunciado. Porque lendo o enunciado a gente tem acesso a todos os dados, a todas as informações que o exercício traz pra gente. Vamos lá. Exercício de número 3. O que o exercício de número 3 diz pra gente? Foram colocados 80 ml de ácido clorídrico comercial em um balão volumétrico de 1 litro, completando esse volume com água. 10 ml da solução do balão foram neutralizados com 10 ml da solução de 0,2 molar de hidróxido de sódio. O que a gente tem? Mais uma vez, um processo de titulação. A nossa bureta e o nosso Erlenmeyer. Aqui na bureta, a nossa solução padrão. E aqui no Erlenmeyer, a nossa solução problema. E o que ele fala? Ele fala que a gente tem o quê? Uma certa quantidade de hidróxido de sódio. E fala tudo sobre hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio, ele vai ser para nós a nossa solução padrão. Porque o exercício fala para nós tanto a sua concentração quanto o seu volume. Qual que é a concentração de hidróxido de sódio?
0,2 molar. O que significa isso? 0,2, colocou 0,20, tá ótimo, mol por litro. E o volume de hidróxido de sódio que a gente tem é de 10 ml. Transformando para litro vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 litros. Mais uma vez, fica estranho 10 vezes 10 a menos 3, não precisávamos disso. Mas já para matar a charada dos números para a gente trabalhar, e vamos continuar aqui assim, fica mais fácil a gente mexer. E qual que vai ser a nossa solução ao problema? O HCl. O que ele fala para nós? Não nos conta a concentração do HCl, nós não sabemos, mas ele fala o volume de HCl que a gente tem. Qual que é o volume de HCl que nós temos? É um volume de 10 ml. Belezeira? Lemos o enunciado, anotamos desse enunciado todas as informações importantes que ele dá pra gente, que vai ajudar a gente a resolver esse exercício. O que a gente faz agora? Nós pegamos essas informações que o enunciado nos deu, essas informações que o exercício nos deu, e vamos lá fazer os 3 passos. Primeiro, solução padrão. Segundo, proporção da reação. E terceiro, a concentração da solução problema. Vamos lá. Primeiro passo. Todos esses exercícios aqui, eles têm uma forma para você resolver eles. Eles têm um padrãozinho. Está vendo que a gente fez a mesma coisa para resolver o 1, a mesma coisa para resolver o 2, e agora nós vamos fazer isso de novo aqui para resolver o 3. Vamos lá. Primeiro passo, nós estamos trabalhando com a solução padrão. O que nós queremos saber? A quantidade de solução padrão que a gente tem. Para isso, nós precisamos ver a concentração molar dessa solução padrão. O que ele fala para nós? Que a gente tem aqui uma solução de NaOH de 0,2 mol por litro. O que isso indica? Que em 1 litro de NaOH, nós vamos ter uma quantidade de 0,2 mol. O que é mais? O que isso nós podemos fazer uma comparação? Com o volume que, na verdade, a gente tem na solução padrão. Qual que é o volume de NaOH que o exercício fala que nós temos? É um volume de 10 ml. Então, 10 vezes 10 a menos 3 litros de NaOH vai ter uma quantidade X, que nós vamos descobrir fazendo a famosa regrinha de 3, multiplicando em cruzes. 1 vezes X vai dar qual resultado? O celular está tocando aqui. 1 vezes X vai dar qual resultado? Vai dar para nós um valor, 1 vezes X é X. E 0,2 vezes 10 vezes 10 a menos 3 vai dar quanto? Mesma coisa, vai pegar esse número e dividir ele por 5. Vai dar para a gente um valor de 2 vezes 10 a menos 3 mol. Descobrindo a quantidade, na verdade, da solução padrão que a gente tem. O que nós fazemos com esse valor da concentração padrão que a gente tem? Nós vamos pegar ele e fazer uma proporção na reação para descobrir a quantidade de solução problema que nós temos. Então vamos lá, vamos pegar esse valorzinho que a gente tem e fazer uma comparação na reação química. Só para lembrar e deixar aqui em cima para a gente não esquecer. Estamos entrando no segundo passo. E o segundo passo é a gente pensar na reação. O que a gente tem? O HCl que está reagindo com o NaOH. Isso vai formar para nós NaCl, o famoso sal de cozinha, e água. E a gente já trabalhou com essa reação? Não. Nós trabalhamos com uma parecida com ela, do HCl com o KOH. E a proporção das duas vai ser a mesma coisa, ó. Um Cl aqui, um Cl aqui. E um. Um Na aqui e um Na aqui. Um O aqui, um O ali. 2 Hs aqui e 2 Hs ali. A proporção, então, é de 1 para 1. A cada 1 mol de HCl que a gente tem, nós vamos ter também 1 mol de NaOH. Só que qual que é a
quantidade de NaOH que a gente tem? Não é uma quantidade de 1 mol. A gente tem o quê? 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então, qual que é a quantidade que nós vamos ter de HCl? Uma quantidade X. Para a gente descobrir o valor de X, a gente multiplica cruzado, em cruzes. X vezes 1 dá X. 1 vezes 2 vezes 10 a menos 3 dá 2 vezes 10 a menos 3 mol. O que esse valor indica para nós? O Nzinho, a quantidade de HCl que a gente vai ter. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse Nzinho, pegar esse valor e vamos aplicar ele na fórmula. Vamos aplicar ele na fórmula da concentração molar, para a gente descobrir a concentração molar. Esse é o nosso terceiro passo agora. O que nós vamos fazer agora é o terceiro passo. A gente descobrir a concentração. O terceiro passo, então, é descobrir a concentração. Para isso, a gente faz uso da formulazinha. Concentração molar é igual ao N sobre V. O que a gente sabe? Que o N é esse valorzinho que a gente acabou de calcular, que estava aqui embaixo no quadro. Ele é o valor de 2 vezes 10 a menos 3 mol. E qual que é o volume que a gente tem de ácido clorídrico? O enunciado revelou para a gente no começo. Ele falou que a gente tinha 10 ml de ácido clorídrico, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 litros. Olha, o que dá para fazer? Vezes 10 a menos 3, corta com vezes 10 a menos 3. Por isso que eu estou deixando 10 vezes 10 a menos 3. Fica feio, mas na hora de bater a conta facilita a vida nossa. Então a nossa concentração molar é igual a 2 dividido por 10, que dá 0,2 mol por litro. Essa é a concentração molar de HCl que a gente tem nesse exercício 3. Tranquilo? Lemos o enunciado, passamos pelas 3 etapas e chegamos na concentração molar da nossa solução problema. Descobrimos a concentração molar da nossa solução problema. Beleza? Vamos lá. Vamos agora resolver o quarto e último exercício dessa página 170 e nós encerramos por aqui. Vamos encerrar então com a resolução do quarto exercício da página 170, que vai seguir o mesmo padrão desses outros 3. Então, se você está aí assistindo com calma, com a sua apostila na mão, pausa o vídeo agora, para ele um pouquinho, tenta resolver esse exercício 4 primeiro e depois a gente faz essa comparação dos nossos resultados. Tá joia? O exercício 4, ele fala assim pra gente. Na determinação da concentração molar do ácido acético, em um vinagre, foi realizado o seguinte procedimento. Retirou-se uma alíquota, ou seja, uma pequena quantidade, de 20 ml de vinagre. Colocou-se algumas gotas de fenolftaleína. Foi realizada a solução a titulação com solução de KOH 0,4 mol por litro. Foram gastos 30 ml da solução básica para atingir a viragem do indicador. Determine a concentração molar do ácido acético. Vamos lá. Como que nós podemos resolver esse exercício? É um procedimento de titulação. Então a gente tem uma solução padrão que vai estar na bureta e a gente tem uma solução problema que vai estar no Erlenmeyer aqui embaixo. Quem que é a nossa solução padrão no dizer do exercício? A nossa solução padrão é a base do KOH. O KOH vai estar aqui em cima. Qual que é as informações que ele nos dá do KOH? A concentração molar dele e dá pra gente também o volume dele que foi gasto. A concentração molar dele é de 0,4 mol por litro. E a gente utilizou um volume de 30 ml dessa solução. 30 ml, se a gente transformar para litros, vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 litros. Jóia. Isso aqui foi utilizado para neutralizar, né? Para descobrir a concentração, foi ali utilizado na titulação com um ácido acético, né? Um ácido orgânico, C2H6.
H4O2. O que ele fala? Esse C2H4O2 é a nossa solução problema. Não conhecemos a sua concentração. Ela é para nós uma interrogação. Mas a gente sabe o volume. Ele falou que separou um volume de 20 ml de vinagre, ou seja, 20 ml de uma solução contendo ácido acético. Lemos o enunciado e anotamos os dados. Vamos lá passar para a parte. Estou resolvendo mais rapidinho, esses dois últimos exercícios principalmente. Estou resolvendo mais rapidinho porque nós estamos pegando o jeito. Vamos lá, pegar esses dados e começar a aplicar ele nos passos. São 3 passos. Qual que é o primeiro passo mesmo? O primeiro passo é a gente descobrir a quantidade de solução padrão que a gente vai ter. E para isso nós precisamos olhar para a concentração molar dela. Qual que é a concentração molar da nossa solução de NaOH? Ou de KOH, me perdoe. É uma concentração de 0,4 mol por litro. O que isso indica para a gente? Que a cada litro de KOH, nós vamos ter 0,4 mol. Só que a gente não tem 1 litro de KOH, a gente tem 30 ml. Então nós temos 30 vezes 10 a menos 3 litros. Qual que vai ser a quantidade de KOH que nós vamos ter nesse volume? Para a gente descobrir, nós fazemos uma regrinha de 3, multiplicamos em cruzes. 1 vezes x vai dar x. 0,4 vezes 30 vai dar para a gente um valor de 12 vezes 10 a menos 3 mol. Então, a quantidade que nós vamos ter de solução padrão é 12 vezes 10 a menos 3 mol dessa solução. O que a gente faz com esse valor que a gente obteve? Nós vamos catar esse valor e vamos jogar ele na reação química para a gente ver a proporção. E observando essa proporção, descobrir a quantidade de solução problema que a gente tem. Nossa, mas como que vai ser essa reação? Parece que ela é muito complicada, eu não vou saber desenhar. O exercício ajudou a gente, deu uma mãozinha para nós nessa questão. O que ele falou? Ele deu para a gente, ó, dentro desse quadradinho que tem aí embaixo, deu para a gente a reação química que está acontecendo. Ó, CH3, COOH, mais KOH, está formando, será que vai caber aqui? CH3, vamos diminuir a letra para caber. COO, O menos K mais água. Se a gente olhar a proporção, tudo que tem, o que a gente tem? Ó, a gente tem um potássio aqui, um potássio aqui. A gente tem 2 carboninhos aqui, 2 carboninhos aqui. E a quantidade de água também vai dar, enfim, proporção da nossa reação vai ser de 1 para 1. A cada 1 mol de ácido acético que a gente tem, nós temos também 1 mol de hidróxido de KOH. A gente tem também 1 mol de KOH. Mas a gente já sabe a quantidade de KOH que a gente tem. Não é uma quantidade toda de 1 mol, mas é uma quantidade de 12 vezes 10 a menos 3 mol. Para a gente descobrir a quantidade de ácido acético, regrinha de 3. Multiplicamos em cruzes. X vezes 1 dá x. 1 vezes 12 vezes 10 a menos 3 fica 12 vezes 10 a menos 3 mol. A quantidade de solução do problema que a gente tem é essa aqui. Esse valor representa para a gente o nosso Nzinho. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor de Nzinho e aplicar ele na fórmula da concentração. Okay? Esqueci de escrever o passo 2, reação aqui em cima. Mas esse foi o nosso segundo passo. Nós vamos pegar esse valor que a gente obteve e jogar esse valor na fórmula da concentração. Terceiro passo, agora eu escrevi, é a gente olhar para calcular a concentração da solução do problema. Qual que é a fórmula da concentração molar mesmo? A concentração molar é igual a N sobre V. Qual que é o N, a quantidade da solução do problema que a gente tem? 12 vezes 10 a menos 3.
E qual que é o volume dela? O volume dito no enunciado lá no começo, de 20 ml, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3. O que de cara dá pra gente fazer? Corta vezes 10 a menos 3 com vezes 10 a menos 3. Fica 12 dividido por 20, que vai dar pra gente um valor de quê? 0,6 mol por litro. Tranquilo? O que nós sabemos então? Que a nossa concentração molar da solução de ácido acético é igual a 0,6 mol por litro. Com isso, a gente encerra a resolução desses exercícios. Espero que possa ter estar ajudando vocês de alguma forma. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos para vocês e boa prova na quinta-feira. Tchau, tchau!